A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar iniciando esse vídeo através da palavra do GA que vamos estar ministrando. Então esse vídeo tem o intuito de colaborar para que você possa entender um pouquinho mais daquilo que está sendo enviado, aquilo que nós estamos compartilhando nas nossas células chamadas de Grupo Ágape. Bem, queridos, vamos estar falando um pouquinho nesse início de ano sobre a instituição família. E eu quero dar o pontapé inicial em relação a isso. O texto que nós estamos baseando está lá em Gênesis 2, 18 do 21 e 20 ao 23 e também Marcos 10, do 6 ao 9. Você pode estar lendo esses dois versículos, eu creio que vai nos dar um bom norte, uma boa orientação em relação à família. Mas antes de nós falarmos sobre essa palavra, eu quero dizer que a instituição família, ela tem passado por sérias mudanças nesses tempos, nesses últimos tempos. E até tem perdido o sentido dela, o sentido de papel social que ela deveria ocupar na verdade. Então é necessário que nós como igreja, nós não venhamos a ceder a certas inovações e venham a prejudicar a instituição divina, que é a família, criado com um propósito definido por próprio Deus, que é o bem-estar do indivíduo e o bem-estar da sociedade em geral. Nós como igreja vamos sempre lutar pela família, a família no sentido bíblico. Essa é a nossa crença, porque nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então nós vamos sempre lutar a favor da família no sentido divino, no sentido bíblico pelo qual Deus a instituiu, Deus a criou. Queridos, quando nós vamos lendo a palavra, nós vamos estudando a palavra, essa palavra ela vai se revelando. Eu estava agora falando com um irmão há pouquinhos momentos atrás exatamente sobre isso. Quando nós lemos a palavra, e vão insistindo com isso, muitas vezes os detalhes são despercebidos, mas Deus a revela quando nós temos um desejo de aprender. E aí é que os detalhes vão sendo esclarecidos em relação a isso. Então é muito importante, por exemplo, que Deus atenta para as necessidades dos homens, por menor que seja. Isso possa estar sendo revelado ao nosso coração, ao nosso espírito, que Deus, ele dá importância a todas as nossas necessidades, as necessidades de todo homem. Tanto é que o Senhor notou a solidão de Adão lá no Éden e prontamente resolveu esse problema. Assim acontece nos nossos dias, da mesma forma. Deus está atentado, mas atentando às necessidades daqueles que o amam. Então nós temos pequenas ou grandes necessidades, Deus cuida de cada um de nós. Ele cuida de forma individual, isso você pode ter certeza. Ele não se preocupa somente com as multidões, mas também ele atenta para cada pessoa. E é importante que você creia nisso e a sua fé seja edificada em relação a isso. Eu quero basear isso num texto bíblico, está lá em Isaías 49:15, e diz exatamente assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu ventre, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então creia nessa palavra de Deus. Deus se preocupa, Deus se importa com a tua e a minha necessidade, de forma individual, da forma particular. Creia nisso e vamos crescer em fé. Esse ano é um ano de avançar, vamos crescer em fé, vamos crescer em acreditar naquilo que Deus fala e receber isso como uma verdade no nosso espírito, no nosso coração, e podemos viver isso em paz, com o bem-estar que Deus tanto quer para mim e para você. Então Deus não criou as coisas por acaso. Deus não criou as coisas a esmo de qualquer forma, ou seja, sem objetivo, só pelo simples fato
né, de querer criar. Tudo foi criado com propósitos sérios e definidos. Amém? Então vamos refletir sobre os propósitos do casamento. Vamos iniciar essa série falando um pouquinho sobre casamento. Quais são os propósitos de Deus quando criou o casamento, quando instituiu o casamento, quando instituiu a família? Vamos ver alguns pontos. Primeiro, companheirismo. Deus viu que o homem estava só, vivendo de forma solitária, e não achou tal situação boa para ele. Criou então a mulher para lhe fazer companhia. Então um dos propósitos do casamento é que haja companheirismo, conforme Provérbios 18, 22. Então, um dos propósitos, ter uma companheira. Mas o que faz parte de um companheirismo? Para a gente poder entender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho sobre isso. Significa aceitação mútua, significa apreciação, ou seja, uma demonstração de estima, uma demonstração de gostar da pessoa, apreciação. Companheirismo significa isso, faz parte isso do companheirismo. Satisfação em estar juntos, ajuda mútua, entendimento de ambos, haja entendimento, conseguir entender a outra pessoa, ter a empatia, ter um coração com a outra pessoa. Isso é importante no casamento, isso é importante nesse relacionamento entre duas pessoas, entre homem e mulher. E a aproximação. Então isso faz parte do casamento, companheirismo. O segundo item que eu gostaria de mencionar, procriação. Ao homem é concedido a virtude de gerar, ou seja, de dar a existência. E a mulher de conceber, isso é desenvolver no seu ventre o embrião após fecundado o óvulo. Então os filhos, pois, são complementação e felicidade do casamento. E isso é importante. Então a procriação está como um propósito de Deus para o casamento. O terceiro ponto, a educação dos filhos. Cabe, pois, aos pais, eu quero ressaltar isso, aos pais, não a avós, não à igreja, e não aos padrinhos, madrinhos, os vizinhos, mas aos pais. O dever primordial, instituído por Deus, de educarem seus filhos e cuidar deles em todos os aspectos, porque os filhos são a herança do Senhor, segundo o Salmo 127, versículo 3. Deus recomenda aos pais a guardar a sua palavra em seu coração para depois transmiti-las aos filhos. Esse texto nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 6. Olha só o que Deus diz na sua palavra e que ela seja revelada ao nosso coração. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás, tu imprimarás, imprima isso, a palavra, a educação aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, em todos os momentos. E para isso é importante que os pais tenham um relacionamento com seus filhos. É importante que os pais assente, ande, se deite, se levante junto com seus filhos. Ou seja, tenham um tempo com seus filhos, um tempo útil, um tempo especial com eles, dando atenção a eles, conversando com eles, ouvindo o coração deles. Como é importante isso. E isso cabe aos pais. Queridos, quando nós temos filhos, nós temos uma responsabilidade muito grande e nós temos que assumir essa responsabilidade. Educar os filhos é o dever primordial, né, instituído por Deus para os pais educar os seus filhos. Amém? O quarto ponto, para evitar a promiscuidade. Por que o casamento? Exatamente para isso. Deus instituiu o matrimônio para evitar a imoralidade.
para a promiscuidade, ou seja, relação sexual desregrada, ou seja, sem regras determinadas, relação sexual de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus instituiu o casamento exatamente para evitar isso. Existem regras, e onde não há regras, há confusão, há problemas. Então, o casamento tem essa questão também de evitar essa promiscuidade. E também o caos social, como diz lá em 1 Coríntios 7,2, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então evita o caos social, os problemas que hoje tanto ocorrem no meio familiar. Então a ordem divina é unir-se à sua mulher, segundo Gênesis 2:24, está lá em Mateus 19, dos 5 ao 6. Não unir-se a várias mulheres, perceba que ele diz artigo definido, a mulher e não a várias mulheres. Ainda Deus determinou a união de um homem e uma mulher, Gênesis 1:27 diz, macho e fêmea os criou, formando assim um casal. Casal bíblico é homem e mulher. O que passa disso é desobediência e desacato à ordem divina. Queridos, vamos voltar. Tem certas inovações que não cabem a nós como cristãos. E não cabe na Bíblia Sagrada. Não cabe a Deus. Não adianta querer empurrar isso agora abaixo. Nós como cristãos lutamos a favor da Bíblia, a favor daquilo que a palavra nos instrui. Queridos, para aplicação, Deus criou o homem e a mulher perfeitos, puros, para viverem felizes com o suprimento de todas as suas necessidades. Porém, o próprio homem provocou para si mesmo um estado de sofrimento, um estado de angústia, um estado de tristeza e o pior, decadência espiritual. Eclesiastes 7:29 diz, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, espertezas, manhas, lábias. Nós precisamos ter essa consciência, queridos. Mas o fato é que, para endireitar o que está errado, é preciso retroceder, mudar de atitudes e tomar o propósito de obedecer a Deus. Dessa forma, voltará a ser feliz. Queridos, temos aqui 4 pontos. Tem muitas coisas para falar sobre família, sobre casamento. O nosso tempo é curto, nós não podemos, nós não temos como compartilhar tudo isso. Mas nós podemos ser felizes quando o pouco que nós aprendemos, nós tornamos ela em prática, esse conhecimento tornamos em prática. Que Deus o abençoe, que possamos ter um ano de 2021 muito abençoado, avançando também nesse quesito, aprendendo com aquilo que Deus tem para nos ensinar. Que Deus abençoe, um feliz 2021 e vamos em frente. Compartilhe isso com as pessoas que são conhecidas todas. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a palavra que você tem recebido. Vamos levar em frente a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa avançar e Deus escolheu a mim e a você para isso. Amém, queridos? Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu casamento e tudo que possa estar de alguma forma fora do regramento, do desejo de Deus, que possa voltar à normalidade, pois Deus tem para nós uma vida abundante, como o próprio Jesus nos deixou na sua palavra como promessa. Que Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo e a semana que vem nós teremos mais um vídeo completando ou continuando essa questão da família que vamos estar conversando nas próximas semanas. Amém? Fiquem na paz de Cristo, em nome de Jesus.